Impressão. Para demonstrar o recurso, utilizaremos um arquivo que está disponível na pasta exercício, acessando ele em Abrir, diretamente no C raiz do computador, CADs, Revit Projeto Arquitetônico, Documentação Técnica, Impressão. Utilizaremos o arquivo Impressão e vamos abrir ele. O usuário a qualquer momento poderá fazer a impressão, como visto anteriormente na exportação, de qualquer vista que ele tenha disponível no browser. Plantas de piso, plantas de forro, vistas 3D, elevações, cortes. Todas as vistas disponíveis no browser, mais as pranchas, poderão ser impressas a qualquer momento, com o comando de impressão. Faremos esta exportação para simular uma impressão num plotter. Utilizaremos um driver para gerar um PDF. Basicamente é o que acontece no DWG. O que o usuário está vendo é o que será concretizado no papel ou no PDF. Então utilizaremos um PDF para demonstrar o recurso e a formatação de como fazer a impressão. Vamos fazer duas impressões. A impressão de uma vista simples e depois uma impressão de uma prancha. Qualquer, então, vista poderá ser utilizada para impressão. Se nós clicarmos numa vista, nós podemos já visualizar que esta vista aqui, qual o tamanho que ela está usando na folha. É um tamanho de 329 por 311. Isso nos auxilia aqui a decidir se nós queremos apenas imprimir à vista, qual o tamanho de papel que nós utilizaríamos para representar ela numa escala de 1:50, que é a escala que está esta vista. Então nós poderíamos imprimir ela numa folha A3, por exemplo, somente aquela vista. Então é importante a gente ter como condição de consultar o tamanho da vista que ela está sendo usada para uma determinada escala, como vai ser só individual, a impressão individual da vista. Acessando no botão do aplicativo, nós temos a impressão, print, a opção imprimir, print. O Revit ele não oferece um conversor de PDF automático como existe no AutoCAD. Então recomenda-se que o usuário ou ele tenha o Adobe Profession para gerar DWG, ou ele possa ter um gerador de DWG do mercado, aí um driver de impressão, que ele possa então gerar o PDF. Nós utilizaremos nessa demonstração o PDF Creator. Poderá ser obtido de forma gratuita no Google, pedindo o download dessa aplicação. É um conversor para PDF gratuito, onde permite ter opções de tamanhos de formatos de desenho técnico até A0, né? Essa é uma dificuldade dos conversores de PDF que tem no mercado, é não ter opção de fazer uma folha maior que a folha A3. Uma opção interessante é o próprio PDF Creator, que existe essa opção. Então nós vamos usar o PDF Creator, vamos gerar, se nós estivermos gerando mais de uma vista, nós poderemos decidir, combina todas essas vistas no único arquivo PDF, ou então separa os arquivos, cada vista num arquivo separado, que é a opção que vamos optar. A partir de agora, ela funciona muito semelhante à seleção das vistas ao que nós temos lá na exportação DWG. Nós queremos imprimir a corrente janela, uma partição da corrente janela, ou selecionar uma vista ou uma folha que nós temos no projeto, que é o mais preciso. Select. Nós temos então aqui disponíveis todas as vistas que possibilitam então fazer a impressão, tanto vistas normais como também as próprias pranchas. Nós queremos fazer a impressão apenas da planta de piso do térreo. Se eu quiser salvar essa seleção para o futuro, podemos salvar a seleção para o futuro. Não seria o caso. Ok. Está solicitando exatamente isso. Gostaria de salvar essa seleção para um futuro? Não. Então ele salvou, selecionou a vista da planta do térreo que nós vamos gerar a impressão. A partir de agora, não é mais o Revit, sim o driver de impressão. Caso esteja utilizando um plotter, uma impressora, são as configurações da impressora que nós podemos acessar, tanto em Properties como também em Setup. A opção é a mesma. No nosso caso, nós vamos entrar nas propriedades do driver do PDF que nós temos disponível. Setup.
Neste caso, nesta interface, nós vamos selecionar qual é a folha que nós vamos utilizar. E essa é a vantagem do PDF Creator. Nós temos tamanhos de folhas variados, normatizados. No caso, vamos optar então pela folha A3, para verificar se ela cabe no nosso desenho. E na opção Retrato, vamos solicitar para que ele centralize na folha o nosso desenho e que ele não escale o nosso desenho, e sim deixe ele 100% do tamanho dele real, 100%, para que ele não faça o escalonamento do desenho. Muitas vezes uma impressora ela tem uma margem de 1 milímetro ou um plotter de 1 milímetro, ela pode escalar o desenho e perder a escala. Então, para que evite isto, a gente bota em zoom 100%. Como nós queremos gerar o arquivo, né, o padrão, vetor processamento, né, um vetor mesmo, não raster imagem, sim vetor, e a qualidade desse elemento, né, da aparência. Vamos colocar a qualidade alta, com as cores, qual o padrão de cores. Se tem escala de cinza, nós temos aqui a opção Grayscale ou Black Lines, né? Ou a opção colorida, que é o caso também aqui, opção possível de definir, caso tenha gráficos coloridos no projeto e queira imprimir em colorido. A partir de agora, o trabalho não é mais do Revit, sim do drive de impressão. Podemos salvar essas configurações para o futuro, né? E damos em OK para agora fazer a impressão desse elemento. OK. Pergunta se desejamos guardar em arquivos separados, né? Será em arquivos separados? Sim. É uma vista só mesmo. Então, neste momento, ele está gerando o PDF para nós. Aqui é o driver de PDF. Podemos dar um nome para esse PDF, um assunto, e um local que ele estará salvando o PDF. Na pasta impressão, impressão floor térreo. Salvamos o arquivo. Neste momento, estamos criando, então, o arquivo PDF, salvando lá na pasta impressão mesmo. Uma vez gerado o PDF, nós temos então agora como consultar exatamente como sairia a impressão dessa prancha, dessa vista que nós geramos. No caso, a folha A3 era uma folha pequena, ele cortou, nós colocamos ele numa escala do elemento e ele acabou cortando. Então, realmente necessita que nós mudemos a configuração da nossa folha. Uma vez então testado, podemos voltar e alterar o tamanho da folha na impressão, print, nós podemos alterar no tamanho da folha, continuamos na seleção apenas da planta de piso do térreo, só que agora com tamanho de folha novo, aumentando para uma folha, por exemplo, A2, centralizando no centro da folha, na escala de zoom 100%, salvamos essa seleção, OK, e geramos o PDF novamente. Tá só informando que ele vai gerar um arquivo para cada PDF, é apenas uma vista mesmo. Então, e agora, novamente, o drive de impressão, vamos gerar um novo arquivo no local que nós tínhamos o outro arquivo. Então, salvamos no mesmo local, salvamos em cima, substituímos. Então, agora gerando o DWG no tamanho real, talvez aqui podemos mudar ele para retrato, na folha A2 no tamanho real. Está aqui, em escala. Para uma conferência, quando a gente não tem ainda definido como será, no nosso caso, apenas para uma correção simples. DWG de uma vista gera a impressão apenas da vista. Se o usuário desejar agora fazer a impressão do PDF, o procedimento ele é o mesmo. Botão do aplicativo, print. Esta folha aqui é uma folha A1 que nós estamos utilizando. Então, nós vamos ter que selecionar a folha 1 também para imprimir. Então, print. Agora nós vamos imprimir não mais a vista, e sim a prancha Sheet Arc 01, projeto executivo, planta baixa. OK. Deseja salvar essa seleção para o futuro? Não. E agora o usuário necessita agora mudar a opção para uma folha A1. Opção Landscape, opção Paisagem, zoom 100%,
vetores, processamento, qualidade, escala de cinza. Ok. Neste momento, de novo, saímos do que é o Revit e passamos a utilizar o driver para fazer a impressão. Ok. Vamos gerar a impressão. Eles perguntam se desejamos ainda continuar fazendo os arquivos separados para cada vista. Sim. E abrirá novamente o driver de impressão, que poderia ser uma impressora, ou no caso aqui é o driver de PDF. Salvar. Podemos agora salvar o nome do arquivo, ó. É o nome do projeto, onde está salvo, o nome, né, do arquivo e o que ele está gerando, que é a folha da planta baixa. Se quiser resumir, pode apagar todo o restante, ficar só a folha ARC, projeto executivo, planta. Salvar. Então, gerando o PDF, logo após a geração do PDF já abre a interface gráfica, já com toda a visualização então da nossa impressão. Então, é o que nós estaríamos enxergando na impressão do papel, é o que nós estamos vendo no PDF. Toda a configuração das espessuras definidas já no nosso desenho. E assim efetuando a impressão do nosso projeto. A impressão é etapa simples, até porque todo o processo de graficação da impressão ela vem sendo construído desde o primeiro momento da modelagem da primeira parede. Toda a graficação ela vem sendo construída dessa forma. Então, quando chega no momento de apenas realizar a impressão, o usuário basicamente ele deverá selecionar na impressão aquilo que ele deseja imprimir e basicamente configurar o tamanho da folha que ele deseja utilizar. Selecionar a vista ou conjunto de vistas. Por exemplo, nós podemos continuar aqui imprimindo, gerando mais folhas, né, das outras folhas em PDF. Então, as outras folhas todas que desejamos gerar. Quanto mais vistas, no caso do PDF, ele demora mais para processar, né, mas podemos fazer. 4 folhas, a primeira já foi gerada, vamos gerar só as outras 3. Na mesma folha A4, né, que nós temos ali, que é a mesma folha A1, que, no caso, que foi utilizada para todas as pranchas. Deseja salvar essa seleção para o futuro? Não. E a folha já está configurada, que é a folha 1. Ok, basta então o usuário gerar o PDF. Ele está novamente informando que serão 3 folhas com arquivos separados. Deseja continuar? Sim. Então ele vai gerar um arquivo separado após o outro. Como temos imagens raster ali, no caso das imagens, das texturas, né, no caso de outras vistas que estejam sendo utilizadas, ele só está dando um aviso que ele vai utilizar sombreamento, nuvens, linhas, esboços ou gradientes. Então, se não quiser mais mostrar essa opção, pode fechar e ele segue na exportação. Como são 3 vistas, no caso ele aumenta um pouquinho o tempo de processamento dessas 3 vistas, porque ele está gerando um arquivo DWG para cada um. No caso agora a primeira vista, que é a segunda folha que nós estamos gerando. Logo a seguir ele começará a exportação da segunda folha, pedirá para confirmar também o nome do arquivo que será exportado para a nova folha e subsequentemente para cada folha ele fará então a pergunta do nome do arquivo. Então quanto mais arquivos, obviamente, estivermos exportando para PDF a partir do PDF Creator, aumenta um pouquinho mais o tempo de processamento. Gerou então a prancha relativa às elevações. Ele continua disponível para continuar salvando as outras vistas. Podemos fechar aqui. Agora a próxima terceira folha, que é a folha das vistas 3D e cortes. Gerando agora a terceira folha. Essa terceira folha nós temos vistas 3D nelas encaixadas, e agora a última folha, que é a folha no caso da implantação. Então cada arquivo ele vai perguntar o nome. Então com a alta qualidade, né, a impressão ela fica do DWG. Esses arquivos estarão disponíveis na pasta de exercício também. E a última vista, que é a vista do nosso terreno da implantação, também DWG. Todas elas com qualidade, com precisão bem grande. Se o usuário aproximar, ele vai ver que as camadas
com espessuras, tudo muito bem definidas.